Estamos aí encerrando o mês de outubro com o mês Outubro Rosa. E nós separamos todos os domingos à noite para uma das mulheres da igreja trazer uma palavra. E hoje é a Lúcia. Extensão para cá. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida da Lúcia, do zelo dela, o cuidado dela. E nessa noite o Espírito Santo fale através dela. Ministre a cada um de nós. Cada um entrou aqui de um jeito, mas que o Senhor nos dê um jeito, Senhor. O Espírito Santo dê um jeito em cada um aqui. Usa, fale com ela, ministra aos nossos corações, Senhor. Cura os enfermos, levanta os abatidos, Senhor. Ressuscita mortos aqui nesse lugar, Senhor. Abençoe vida através da Lúcia, Senhor. Dê ela tranquilidade, paz do coração, que ela seja instrumento em Tuas mãos. Obrigado, Pai, pela vida dela e pelo que vai acontecer aqui nessa noite com a Sua palavra através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Ele falou, orou para dar tranquilidade, né? Amém. Glória a Deus. Eis-nos aqui, né? Chamou, a gente tem que obedecer. Cada mulher que veio aqui, se pudesse falar não, diria não. Mas aí o pastor, né, falou, não, é para ir, subir, vamos lá, mês das mulheres. E nós estamos aqui em obediência, em nome de Jesus. A Pamela trouxe a palavra, a Ariadne, a Isa, e agora chegou a minha vez. É muito bom estar aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Marcos. E nós vamos ler os versículos 25 a 34. Capítulo 5, versículo 25 a 34. Na minha Bíblia, o título é A Cura de uma Mulher Enferma. Está escrito assim. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então uma mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Podem se sentar? Nós sabemos que onde Jesus passava, multidões o seguiam. E onde Jesus passava, aconteciam os milagres. E no nosso caso aqui, ele estava indo para a casa de Jairo. Porque Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele pediu que Jesus se fosse à casa dele, porque a sua filha de 12 anos estava muito doente e estava à beira da morte. A palavra do Senhor fala que ela, em outras versões, que ela estava morrendo. E aí, percebemos que o objetivo de Jesus não era passar para pregar aqui naquela cidade. Não era pregar ali. Ele estava passando, ele estava vindo de Gadara, da cidade de Gadara. E ali, quando ele estava passando ali, aconteceu esse episódio da cura da mulher enferma. Esse episódio da mulher enferma, ele aconteceu porque ela já estava enferma há 12 anos.
Gente, não são 12 dias, não são 12 horas, não são 12 meses. Ela estava com hemorragia há 12 anos. Então, assim, é um tempo muito longo para que essa doença estivesse no corpo dela. E aí, na situação que ela se encontrava, a palavra do Senhor, né, fala lá em Levítico que ela estava imunda. Porque a mulher, quando ela está nessa fase do ciclo menstrual, que geralmente vai de 5 a 7 dias, dependendo, né, de cada pessoa, de cada mulher, essa fase lá no Oriente Médio era algo muito sério. Para eles, a mulher estava imunda, só porque ela não estava em pecado. Ela estava naquele período. E a mulher daquela época, ela não era valorizada, ela era destratada e ela não tinha valor algum. O valor dela estava em gerar, ser mãe. Esse é o valor que ela tinha. E é o que o marido dela esperava dela. E quando ela não gerava, eles diziam que o ventre dela estava podre, ela era infértil. Você lembra de alguém que sofreu com essa situação na Bíblia? Tem a Sara, né? A Agar maltratava a Sara porque ela não conseguia dar um filho a Abraão. E essa mulher, ela não tinha valor nenhum na sociedade. A carga emocional da mulher naquela época era muito pesada. E o psicológico dela era assim muito intenso, porque não tinha como, gente, a mulher naquela época ela era muito, muito cobrada. E lá no Oriente Médio, lá na Palestina, a sociedade ela era patriarcal, ou seja, quem mandava? O pai. Então, a esposa, o marido mandava nela, ele era o dono dela, era propriedade. A filha, o pai mandava nela, ela era propriedade, ele era o dono da filha. Tanto que naquela época existia o dote, né? Quando uma menina ia se casar, o pretendente tinha que pagar um dote, e era um valor bem expressivo. Todas as vezes que uma judia entrava no ciclo menstrual, ela tinha que depois se purificar. E dependendo, tinha os dias de purificação. É muito engraçado, né? Porque quando a mulher ela vai ganhar o bebê, a mulher, ela é considerada imunda. Por quê? Porque dela saiu vida, né? No ciclo menstrual, ela era imunda porque o óvulo saiu do corpo dela. Então, ela era considerada imunda, ela tinha que se purificar. A mulher, quando ia ganhar bebê também, ela era considerada imunda. Por quê? Porque era ela e o bebê. Então, eles diziam, né, que são dois corpos e duas almas. Então, se saiu, houve morte. Aquilo já não estava mais dentro dela. Então, ela está pela metade. É muito interessante, né? E aí, se ela der à luz a uma menina, o tempo de purificação dela era em dobro. Porque aquela menina ia gerar depois. Ela ia ser mãe. Então, ela tinha que se purificar mais tempo. E é muito interessante que quando a mulher ela vai dar à luz, quando ela está ali ganhando o bebê, a gente sabe que a dor do parto ela é intensa, né? Ela é muito forte. E naquela época, né, nessa sociedade, eles diziam que quando ela está ali, tendo fortes dores, ela fala coisa que ela não devia falar. Tipo assim, não aguento mais, não vou conseguir, não quero mais ter filhos, não vou mais dormir com meu marido. Então, isso aí era pecado naquela época. E aí ela tinha que, depois que terminou, que ela saiu, né, que teve o bebê, ela também tinha que se purificar e ela tinha que fazer um sacrifício. E dependendo da posição social dela, ela poderia ser esse sacrifício um passarinho, poderia ser uma pomba, ou poderia ser um cabrito, né? Dependendo, né, se ela pode ou não. Então, essa é uma linha meio rígida daquela época.
Minha garganta está doendo, ela está um pouquinho seca. Então, vamos voltar aqui na Bíblia. Nós temos aqui essa mulher que estava naquela época e que sofreu muito. Foram 12 anos com aquele sangramento. E a palavra do Senhor fala aqui que ela gastou tudo que tinha. Ela era uma mulher rica, ela fez todos os seus esforços. Ela tinha dinheiro, fez tratamento, tentou em todos os médicos. Como ela tinha dinheiro, ela podia ir em outros médicos, em outras localidades. E a palavra do Senhor fala aqui que não adiantou. Os médicos não descobriram qual era a doença daquela mulher. Talvez hoje, a gente fala, pode ser um mioma, pode ser um câncer, pode ser algo maligno, a gente não sabe. O problema é que ela ficou 12 longos anos sofrendo dessa hemorragia. Então, como ela era rica e gastou todo o dinheiro, a palavra do Senhor fala que ela ia de mal a pior. Ela só piorava. Gente, imagina, uma pessoa com fluxo por 12 anos. Ela deveria ser apática. Ela deveria estar magra. Ela estava sem dinheiro, então ela não tinha como fazer umas reposições, vitaminas, ferro. Eu acho que ela não tinha mais nem dinheiro para comer. Imagine para essas coisas, né? E ela perdeu tudo. Ela perdeu dinheiro, certamente ela perdeu família, certamente ela perdeu as amizades, ela perdeu, inclusive, amigos e também a dignidade dela. Imagine esse sofrimento todo esse tempo, né? E ela passou esses anos todos sendo humilhada. A rejeição deve ter tomado conta do coração dela. Essa situação que ela se encontrava tirou as forças, os recursos que ela tinha. Mas na palavra do Senhor, lá em Zacarias, fala assim, não é por forças, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E é agora que a gente vai entrar numa parte muito interessante. Porque aquela mulher, lembra que Jesus não estava pregando naquela cidade, ele estava vindo de Gadara. E ele estava ali de passagem. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Eu não sei como que chegou até ela, né? Ouviu falar de Jesus, a palavra do Senhor fala que ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curou paralítico, curou crianças, coxos, né? Jesus estava, onde ele estava fazendo os milagres. E ali ela viu uma oportunidade. Ela deve ter pensado, eu não posso perder essa oportunidade. Se esse Jesus é esse que estão falando, eu preciso ir me encontrar com Jesus. E eu creio que isso aí foi assim, o Espírito Santo de Deus que tocou no coração dela. Porque ela já não tinha mais forças. Eu creio que ela já estava sendo arrastada. Mas aquela mulher tinha uma coisa. Ela tinha fôlego de vida. E onde há vida, há esperança. E muitas vezes nós estamos como essa mulher. Nós estamos tristes, abatidos, nós estamos com os nossos problemas. É problema familiar, é com filho, é no trabalho, é saúde, é finanças. Então nós temos vários tipos de problemas. E essa mulher encontrava sim. Mas essa mulher, ela não desistiu. Ela juntou forças de onde ela não tinha e foi atrás de Jesus. A palavra do Senhor, Jesus disse assim, e Jesus, ele sabia disso, né? Que tanto que a palavra dele está escrita assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Jesus, ele quer cuidar da gente. Jesus, ele quer pegar nossos problemas e quer que a gente coloque nas mãos dele. Porque a palavra também fala, né, que ele quer pegar o nosso fardo que é pesado e pegar o dele que é leve. Mas muitas vezes a gente fala que vai entregar nas mãos de Jesus, mas a gente não entrega, a gente não deixa. Vira e mexe, a gente está puxando esse fardo para a gente. Então essa mulher, ela é uma inspiração para todos nós. Tem lutas, nós temos problemas, com certeza, não tem como. Se a gente vive aqui nesse mundo, a gente vai ter problema. A palavra do Senhor fala que a gente vai passar por aflições, por lutas,
mas que é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus está com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco em todos os momentos. Muitas vezes a gente peca, a gente faz besteira, mas Jesus, ele não se afasta de nós. Ele está sempre pronto ali para nos abraçar. E a gente esquece disso. A gente fica ali cabisbaixo, a gente fica triste, a gente fica remoendo o nosso sofrimento, ao invés de entregar, onde? Aos pés de Jesus. Então, essa boa notícia ela teve. Ela foi até Jesus, porque ela soube que Jesus estava passando pela cidade e foi até ele. Foi então que ela conseguiu chegar até Jesus e ela, movida pela fé, ela pensou e disse: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim, ela o fez. Foi fácil para ela dar esse passo de fé? Não foi. Porque ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Então, chegar até ali, próximo de Jesus, para ela não foi fácil. Imagine passando ali no meio daquele monte de gente. Ela não podia encostar em ninguém. E assim, é lindo ver Jesus falar assim, né? Quando ela toca, ela consegue chegar até Jesus, e ela toca em Jesus, ela fala assim, se eu conseguir, eu vou ser curada. Aí ela tocou em Jesus, e Jesus, o interessante, né, que ele fala assim, ele olha para os lados e fala: quem me tocou? Como se ele não soubesse, né, quem tinha tocado nele. E ele fala assim, os discípulos falam: mas mestre, todos te tocam, olha essa multidão, todos te apertam, e você disse: quem me tocou? Tipo assim, tá de brincadeira, né, Jesus? Jesus falou assim: não. Esse toque foi diferente, esse toque foi especial, porque de mim saiu poder. E aí, Jesus quis saber quem tocou nele. E você sabe por que Jesus quis saber quem tocou nele? Porque ele queria ouvir ela dizer. Era para o testemunho para aquelas pessoas, porque ele sabia. Então, ele queria que ela verbalizasse. E a palavra fala que ela ficou com medo. Ela ficou atemorizada. Ela era uma mulher, estava ali, estava imunda. Como é que ela, né? Ela se jogou aos pés de Jesus. E aí, ela falou que foi ela que tinha feito aquilo. Foi ela que havia tocado em Jesus. Mas Jesus sabia disso. E o que Jesus quer de nós? Jesus quer que a gente toque nele. Jesus quer que cada uma aqui toque nas vestes dele. O que é esse tocar, Lúcia? É você entregar seus problemas para ele. É você confiar. É você com fé. Senhor, ó, não está bem, está acontecendo isso, mas eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas. Eu sei que o teu Espírito Santo pode agir. Eu não posso, mas eu posso agir. O Senhor pode agir. E assim, interessante também que ela fala assim: se eu apenas tocar, né, se ela tocar. Então, não dependia de Jesus. Naquele momento ali, dependia dela. Ela tinha que chegar até Jesus e tocar. Se eu apenas tocar, e Jesus estava esperando isso dela, ela tocar nas vestes de Jesus, para que saísse virtude de Jesus. E isso as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam ouvir qual o milagre que Jesus fez na sua vida. Na palavra, na ministração que a Ari trouxe aqui, ela falou, né, contou o testemunho dela. As pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam que a chama do Espírito Santo, a chama de Jesus, arda no coração de cada um. E isso vai acontecer a partir do momento que a gente mostrar quem é Jesus na nossa vida. O que Jesus fez através da gente. E aqui, quando a gente testemunha, não é para a nossa vanglória. Não é para o nosso enaltecimento, é para a glória do Senhor.
E nós estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor. É o mesmo Deus que operou na vida dessa mulher. Esse Deus está aqui para operar através da minha vida e da sua vida. Fazer valer a palavra dEle e o nome dEle na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. E muitas vezes a gente esquece disso. Porque a gente fica só com os nossos sentimentos, a gente se fecha, e não é isso que Deus quer. Porque se a gente fizer isso, imagine se aquela mulher fizesse isso. Ela estaria morta estaria morta naquela época. Né? Mas ela foi atrás, ela não desistiu. E Jesus não quer que a gente desista. Dificuldades vão vir? Sim. Problemas vão vir? Sim. Mas as vitórias são certas, em nome de Jesus. Deus tem promessa para cada uma de nós. E Ele vai cumprir as promessas. Porque a palavra do Senhor fala que Ele não é homem para que minta. E é muito legal, porque lá no versículo 25, olha aí comigo. No versículo 25, fala assim, ó. Aconteceu que certa mulher. A palavra do Senhor fala o nome dela? Não. Ela é uma mulher sem nome. Certa mulher. E aí, agora vamos lá para o versículo 34. O que diz o versículo 34? Vamos chegar lá. Filha, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Você percebe que ela deixou de ser uma mulher anônima, uma mulher sem nome, para agora ser filha. Porque ela reconheceu, ela sabia que a partir do momento que ela fosse até Jesus, ela seria curada. E Jesus ia transformar a vida dela. Então, Deus operou duas coisas, Jesus operou duas coisas aí. Primeiro, a cura dela. Segundo, a paternidade dela. Vamos abrir lá em Salmos 27. Salmos 27. Salmos 27 diz assim, ó. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Muitas vezes a gente tem um pai que às vezes não ligou, às vezes abandonou, às vezes não deu carinho, às vezes foi um pai ausente. Mas ó, o nosso pai, o Senhor, Ele não nos desampara. Ele está sempre conosco. E aqui ela passou de uma mulher sem nome para uma filha amada. E aqui ela teve uma identidade curada e com uma nova identidade. Então, a paternidade dela foi restaurada. E passou para ser agora um pai bondoso, amoroso, um pai fiel, um pai justo. Agora ela tinha a quem se apoiar. E assim, eu me lembrei também na hora de Jó. A palavra do Senhor fala que Jó, ele era um homem íntegro e justo. E Jó, Deus permitiu que acontecesse várias coisas ruins com Jó. Mas Jó permaneceu firme ali. E tem no momento que lá, acho que no 42, no capítulo 42, 5. 42, 5 diz assim, ó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi o que aconteceu com essa mulher. Jó, por ser justo, íntegro e reto diante do Senhor, ele ainda, lá no final, tudo foi restituído, todos os apertos que ele passou, a doença. Quem conhece a história de Jó sabe que ele se coçava com caco de telha. Então, assim, era algo terrível. Ele passou por tudo isso e no final que ele vem falar que agora ele não conhece só de ouvir, mas os olhos dele veem o Senhor. Então, de andar com Deus.
Antes ele sabia, agora Jó andava com Deus. E aconteceu com essa mulher também. Só porque com essa mulher foi diferente. Ela não conhecia Jesus. Quando falavam de Jesus, quando ela ouviu da fama de Jesus, foi o alívio para ela. Nossa, eu tenho que ir, eu tenho que chegar até Jesus. Eu não posso ficar da mesma forma que eu estou. Então, e assim, o que também eu achei muito interessante quando eu estava meditando nessa palavra, foi que Jesus, ele não disse que a curou. Jesus não falou, ó, está curada, vai lá. Jesus não disse isso. Jesus disse assim que foi a fé dela. Foi a fé dela que curou-a. Então, muitas vezes, até a nossa oração. Gente, se a gente não orar com fé, não vai acontecer nada. Serão simples palavras jogadas ao vento. Mas aquela mulher teve fé. Tudo que ela tinha agora estava na frente dela. Nada que anterior da vida dela, dinheiro, riqueza, nada disso adiantou. Agora ela tinha Jesus. E foi Jesus, foi o Espírito Santo de Deus que transformou a vida dessa mulher. E aí, aconteceu com Jó também, né? Apesar de Jó, né, ter todo um conhecimento, orava pelos filhos, orava pelos amigos, ele viu no final que ele não conhecia de verdade o Pai. Né, que ele precisou de tudo aquilo acontecer com ele, para ele conhecer verdadeiramente quem era Deus, quem é Deus. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Essa mulher, ela nos ensina muito. Ela foi uma mulher assim que passou do nada para tudo. Sabe? Ela teve tudo que ela podia ter enquanto mulher numa sociedade em termos de valores e dinheiro. Mas chegou na vida dela que ela viu que não adiantava as forças dela. Não adiantava tudo que ela fez procurando médicos, porque os médicos não tinham um diagnóstico para ela. Foi então que ela conheceu a Jesus. Foi então que ela foi até Jesus. E eu creio que ali ela teve um encontro real e ela permaneceu neste lugar. Então, meus amados, não é fácil, não é. Muitas vezes, né, dá vontade da gente chutar o pau da barraca. Às vezes o problema se avoluma na nossa vida, né? É com filhos, é com a nossa saúde, é no trabalho, é os nossos problemas emocionais, que às vezes a gente fala assim, não, eu desisto, eu não dou conta mais. Né? E essa mulher, ela mostra para a gente que a gente não deve desistir. Ela podia muito bem chegado no final da vida dela e falado assim, ó, não aguento mais, estou passando por isso, eu vou para uma caverna e vou esperar a morte chegar. Mas ela não fez isso. Ela mostra para a gente que tem jeito, que tem solução. E essa solução ela encontrou. Foi Jesus Cristo no coração dela. Então nós devemos ficar firme com Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto para nos usar, para que a gente venha mostrar para os outros, para outras pessoas, tanta gente lá fora também, né, precisando de uma palavra. E Deus, ele distribuiu dons para a gente. Nós temos dons. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas busque no Senhor qual dom que você tem, que Deus já te outorgou, que Ele já te deu, para que você vá lá fora e ajude as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. E tem muitas, tá? Tem muita gente enferma, tem muita gente doente, tem muita gente com sérios problemas. Hoje em dia, né, os problemas emocionais estão se avolumando de uma forma assim, desde a criancinha do bebê até os idosos. É tanto transtorno que tem aí, tem tanta gente sofrendo. E onde é que nós cristãos estamos? Será que a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer? Será que a gente está preparado para que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos usar? Será que a gente está disposto a sair do nosso comodismo, do nosso casulo, para fazer as coisas de Deus acontecer? Ou nós vamos ficar
esperando o tempo passar porque tem outras pessoas para fazer. Se a gente está aqui nessa terra, é porque Deus tem um propósito no seu coração. Assim como Ele teve um propósito no coração dessa mulher. Porque ela ficou totalmente diferente e ela foi um testemunho vivo para que todas as pessoas vissem que estavam ali naquela localidade, vissem que Jesus é poderoso. Independente de quanto tempo você está sofrendo, o Senhor, Ele quer te curar. Ele não quer que você fique sofrendo a vida toda. Às vezes Ele permite alguns sofrimentos, mas é para o nosso aprendizado. Não é regra. Ele quer que nós cresçamos nele. E às vezes Ele dá um apertãozinho, né? Que a gente quer fazer do nosso jeito. E Ele fala, não é do seu jeito, é do meu jeito. O Senhor fala. Então, que a gente possa tocar nas vestes de Jesus. Que a gente possa ser pessoas que realmente busquem ao Senhor. Que a gente busque o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos usar, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha trazer à existência coisas que não existem, não só na nossa vida, mas também na vida de muitos que estão passando por problemas por aí. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados, o ID do Senhor é para levar a palavra dEle. Então, que a gente possa ter o exemplo dessa mulher na nossa vida, na nossa casa, que por mais dificuldades que você esteja passando, que eu esteja passando, o Senhor, Ele não está inerte, mas Ele precisa que a gente use da nossa fé. Se a gente não tiver fé, aí a palavra do Senhor fala que é impossível agradar a Deus. Então, que essa palavra fique no seu coração, que você possa nesta noite enxergar como essa mulher que tem jeito. Com Jesus tem jeito. Com Jesus, Ele pode fazer proezas na nossa vida. E eu gostaria nesse momento, chamar você que está passando por problemas, pode ser na sua casa, na sua família, no seu emprego, que está tendo algum tipo de dificuldade, que você viesse aqui na frente como uma expressão de que você está tocando nas vestes de Jesus, como aquela mulher. Ela reagiu, e nós precisamos de reagir aos tantos problemas que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos. Então, assim, vem aqui na frente, sabe? Se você sente no coração que as coisas não estão bem, que você está precisando de ajuda, que você está precisando de tocar nas vestes do Senhor, que você possa vir aqui na frente, que esse seu ato, ele está sendo visto por Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui neste lugar, e ele quer operar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus.